Então, meus caros, pois é, em relação ao tema que foi debatido num dos vídeos anteriores a este, falando de anabolizantes, acabou por haver uma repercussão muito grande a nível de comentários e de visualizações, de opiniões distintas, de alguns comentários ofensivos. E vamos lá ver, estamos a falar aqui de uma situação em que houve opiniões distintas e que houve uma discussão. E essa discussão tem que acontecer, obviamente, quando há pessoas com pontos de vista diferentes. Uma discussão é isso mesmo. E não temos todos que concordar, pessoal. Desde que haja respeito, desde que haja uma boa capacidade de conversa, é possível haver pontos de vista distintos e conseguir ainda assim ter uma boa conversa. Seria possível ainda assim conseguir que as pessoas, os intervenientes de uma discussão, possam sair dessa mesma discussão com mais informação, com mais valor. Isto porquê? Porque quando estamos a discutir pontos de vista diferentes dos nossos, deparamos-nos com alguns argumentos nossos que podem não estar tão sólidos e que são expostos para que o interlocutor possa dizer, olha, isso não faz sentido, e desconstruir esse argumento e apresentar o melhor. E é possível sair de uma situação dessas a ganhar, porque, ok, este argumento não é sólido, não sustenta esta minha opinião. E se outra pessoa que tem um ponto de vista diferente do meu fizer um bom trabalho, eu vou sair da discussão provavelmente a pensar, será que eu estou correto? Será que esta minha verdade não é frágil demais e não está a ser construída com base em preceitos que não correspondem à realidade, embora esta realidade seja muito subjetiva? Eu dou-vos um exemplo. Eu gosto muito de conversar com o Rómulo. E o Rómulo tem pontos de vista muito bem marcados. Ele tem uma personalidade forte. É normal que ele defenda os pontos de vista dele com unhas e dentes. Está tudo bem. E tivemos, inclusive, esta discussão há alguns meses atrás. Foi inclusive, antes do almoço anabólico com o Jorge Break. Estávamos os dois à espera do Carlos e do Jorge e este tema veio à conversa. Que era justamente o facto de falarmos abertamente sobre anabolizantes no canal. Eu sempre tive uma postura de falar abertamente de tudo, desde 2015. Inclusive, isto custou-me os títulos de campeão nacional e regional na altura da federação. Foram-me retirados os títulos por ter falado abertamente de anabolizantes. E já na altura se gerou uma discussão enorme a respeito deste tema. Uns que achavam que sim, que está correto falar, e outros que não. Então isto já é bem antigo. E lembro-me que eu fui expulso durante um ano. E na reunião que fizeram depois, a posteriori, para decidir eventualmente se eu poderia retomar as competições ou não, o Rómulo foi o único que chegou à frente e disse sim, não esteve correto, mas eu acho que ele merece uma oportunidade. Então, o Rómulo sempre demonstrou uma força de caráter muito grande e uma postura sólida, ok? Ainda que muita gente discorda do que ele diz, e, não podemos negar que ele é uma pessoa que é muito coerente com as atitudes e com os pontos de vista dele. Então, é uma pessoa com quem se pode ter uma conversa muito rica. E eu tive conversas com ele brutais, ao nível de muito pouca gente. E não para nos colocarmos num pedestal, mas sim pelo conteúdo da conversa ser tão profundo que não é passível de ser compreendido por toda a gente. É um facto. E digo-vos o seguinte, nessa mesma discussão que tivemos nesse dia, ele disse-me exatamente o mesmo. Remeteu para o facto de, possivelmente, utilizarmos essa abertura de falar sobre os anabolizantes no canal poderia não ser a melhor estratégia. Ao qual eu debati, mas eu acho que a gente pode realmente falar abertamente das coisas, porque essa tem vindo a ser a minha postura e até hoje trouxe-me e fez de mim quem eu sou, em parte.
E ele deu-me um exemplo que ficou na minha cabeça, que é, no ginásio antigo dele, havia uma hierarquia, digamos assim. Isto é, as pessoas iniciantes tinham que passar por um aprendizado e só a partir do momento que conseguissem fazer o agachamento, o pullover e o supino, eu acho que eram estes 3 exercícios, só a partir do momento que ele conseguisse fazer esses 3 é que passava para a sala de cima. E nessa sala de cima a metodologia de treino já seria diferente, já iria corresponder a uma etapa de crescimento diferente do indivíduo. E ele deu-me esse exemplo também para a parte dos anabolizantes. Quando se falava desse tema, havia uma pequena elite que sabia. Então, quando alguém entrava nesse grupo, era por merecimento. E do ponto de vista, deixem-me romantizar aqui um pouquinho, é bonito seguir essa hierarquia, essa step by step, passar pelas diferentes etapas até chegar a um ponto de merecimento para ter acesso a esse conhecimento. O que é que isso pressupunha? Que a pessoa já sabia treinar, que a pessoa já sabia comer e que agora estava apta a dar um passo seguinte. Então, isso é bonito de pensar, não é? Então, eu fiquei 2 minutos a refletir naquilo e faz sentido. Talvez o canal do YouTube não seja o melhor local para expor este tipo de tópicos, porque o nosso objetivo é chegar a mais pessoas, não queremos chegar só a essa elite que já deve ter acesso ao conhecimento. E vocês podem concordar ou discordar disto. Então, e tendo em conta que o nosso objetivo para o canal seria chegar a todo o tipo de público, desde as pessoas que estão a iniciar agora, querem perder peso, desde as pessoas que veem no desporto uma forma de sair da depressão, para pessoas que simplesmente querem estar bem para a praia, e não destinado apenas às pessoas que ou querem competir ou querem fazer uso de anabolizantes, que é um nicho. Significa que a gente deve esconder a verdade? Não, não de todo. Significa que devemos falar abertamente das coisas? Também não. Também não. E digo-vos porquê. Porque eu não sei se há ideia das pessoas que consomem este tipo de conteúdo e que estão à espera de uma abertura a respeito deste tema, estão a contar com poder tirar dicas ou conhecimento que possam aplicar num próprio ciclo que façam. Porque se é isso, para mim é de loucos. Seria de louco já pensar dessa forma para formular uma dieta, por exemplo, com dicas. Pensar num ciclo formado com dicas que tiraste da internet, para mim é absurdo e perigoso. Okay, então, falar abertamente, eu posso falar abertamente do que faço. Posso falar abertamente do que foi feito com aquele atleta, mas será que a pessoa que está a consumir esta informação irá retirar alguma coisa de benéfico daí? Provavelmente não. Até porque se há uma diversidade muito grande naquilo que são estratégias para a preparação de alguém, quando falamos da parte hormonal, meus caros, é um mundo. E eu com talvez 19 anos que levo a estudar isto, ainda hoje, eu sinto que o meu conhecimento está muito aquém para entender tudo e resolver todas as questões. Então, isso, para vos dar um exemplo, falando abertamente, uma pessoa que vá iniciar um ciclo, aquilo que se vê por norma é aplicar, imaginemos, 250 mg de testosterona dia sim, dia não, o que corresponde a 1 grama de testosterona por semana. 100 mg de Masteron e 100 mg de NPP dia sim, dia não. E vou colocar aqui anti-aromatizantes, portanto, exemestano, por exemplo, 12,5 mg a cada 3 dias. Pagamos nesse ciclo e toda a gente a fazer o mesmo. Isto é o que se vê.
E qual é o perigo disto? Eu tenho indivíduos que com 250 miligramas de testosterona por semana coloca a testosterona deles a 2000. Tendo em conta que o rácio normal de alguém que não toma anabolizantes e que tem uma saúde em dia está entre os 100 e os 1000. 100 seria muito baixo. Alguém que tem entre 500 e 1000 ou 900 seria alguém com um nível de testosterona de forma natural, saudável. Então, com essa pequena dose, 250 mg, que ele toma de forma exógena, tem 2000. Essa pessoa, se vai fazer uma grama, imaginem como é que esses valores se vão refletir. Então, a pessoa não sabe, a priori, qual é a quantidade de testosterona que ele suporta sem aromatizar. Daí eu perguntar, para que iniciar logo o anti-aromatase, então? Entendem o que eu vos digo? São coisas muito sensíveis. E aquilo que eu aprendi foi a fazer a escalagem, ou escalada seria a palavra correta, das dosagens. E acrescentar, por exemplo, um anabólico, quando a gente já sabe qual é a dose de testosterona que consegue suportar sem aromatizar. Então, a partir do momento que chegamos ali a uma dose em que sabemos que já temos mais efeitos secundários do que o benefício que se retira dali, em vez de continuarmos a subir e a utilizar anti-aromatases para controlar, né? Porque nós precisamos de estrogênio, a ideia seria acrescentar anabólicos que não tivessem essa capacidade de aromatizar. Então, dessa forma, temos um ambiente mais anabólico, sem ter que estar a necessitar, e um controle do estradiol, sem ter que estarmos a necessitar de anti-aromatase, por exemplo. Mas são questões muito sensíveis. Isto vê-se através de análises. De iniciar com uma dose baixa, analisar, alterar. Analisar, alterar. Mas não é isto que é feito. Especialmente por cada análise que é feita para saber estes resultados, ali à volta dos 200, 300 euros. Então tem essa parte. Então percebem o quão perigoso é alguém que está a consumir informação, de repente ver o ciclo que eu fiz para uma determinada prova. E pegar nesse ciclo e replicá-lo. É perigoso, malta. Então, não digo que esta informação deva ser escondida, não. Eu sempre falei abertamente disto, não posso agora de um momento para o outro dizer não se deve falar. E até porque ninguém tem realmente o direito de dizer sobre o que se deve falar ou não. Temos uma democracia, que a pessoa aborda os temas que quer. Agora, para umas pessoas haverá, como o Rómulo diz, um custo-benefício que realmente justifica falar, e para outras pessoas não. Causa e efeito. Para mim, neste momento, enquanto Tiago T3, falar abertamente sobre isso, para mim já não me traz qualquer benefício. Eu não quero atrair o público que advém daí. Eu não quero trabalhar com malta que quer fazer anabolizantes. Não quero, é uma opção minha. Estou no meu direito. Então cabe-me a mim decidir se quero falar sobre isso ou não. Acaba por atrair um monte de pessoas também, cuja finalidade é saber só o que tomar. Quer dizer, eu, além de tudo, não tenho formação, nem credenciais para ajudar ninguém nesse sentido. Quanto muito poderia encaminhar a pessoa para o médico, mas eles não querem isso. Entendem? Então, para mim, pessoalmente, não me compensa falar sobre esse tema. Porque não tenho interesse. Não tenho interesse. Agora, para algumas pessoas, fará parte da identidade delas e fará parte da estratégia que elas têm, seja a nível comercial, seja a nível de construção de marca, ou seja sem qualquer intenção, simplesmente sentem que devem falar e se é assim, os que falem, não há nada de errado. Agora, temos é que ter cuidado com essa verdade que a gente transmite lá para fora, porque normalmente essa verdade tem a ver com experiências que a gente teve. Isto é, se eu já passei por um determinado ciclo, e aquilo na altura para mim foi normal, será normal também na minha cabeça que aquilo seja o que X, Y e Z deve fazer. E quão perigoso é isso, meus caros. Eu posso-vos dizer que numa das provas que eu fiz, uma das primeiras, eu estava provavelmente a tomar 15 compostos ao mesmo tempo.
15 compostos e as quantidades não eram baixas. Posso garantir que não eram baixas. Eu vi uma evolução proporcional à toma daquilo, pois não. Não mesmo. A única coisa que eu vi foi a minha cabeça deteriorar-se. Tanto que eu cheguei a um ponto de depressão grave, induzida pelo uso de anabolizantes. Agora reparem se eu uso isso como referência e toca a colocar a toda a gente. Quão perigoso é? É a minha verdade, não é? Eu acho que é assim que se faz, ponho a toda a gente. E por mais que haja estudos, por mais que haja tempo de experiência, vamos estar limitados constantemente à nossa percepção da realidade. E isso é muito perigoso. E é aí que eu temo que essa libertinagem possa cair nas mãos erradas. Só isso. Mas ainda assim, estamos numa democracia. Graças a Deus, temos possibilidade de agir, analisar o que advém dessa ação, portanto, causa e efeito, e corrigir o nosso percurso. É disso que se trata a vida, não é? Então, meus caros, nós podemos discordar, podemos argumentar, podemos apresentar os nossos argumentos de uma forma estruturada, sem ofender ninguém, sem faltar ao respeito a ninguém. E não faz com que essa verdade que eu esteja a preferir seja mais ou menos válida do que a que tu estás a ver desse lado e não estás a concordar comigo. Mas tens direito a exprimir. Mas fala de forma educada. Não tens que me faltar ao respeito. Ok? Então, isto é o meu ponto de vista a respeito desse vídeo. Isto já deve ter ficado bem longo. Não há, efetivamente, uma solução ideal. Não vivemos num mundo ideal. Bem longe disso. Mas convém que a gente convém que cada um de nós se reja por formas de pensar, por uma estrutura sólida e não simplesmente atirar aqui nos comentários e formar a opinião com base no que os outros dizem. Vamos procurar pensar um bocadinho pela nossa cabeça e pensar sempre em todas as vertentes dessa situação. Eu apresentei-vos aqui várias vertentes das coisas que podem correr bem e que podem correr mal. Então, e provavelmente está-me aqui a faltar muita coisa, mas é assim mesmo. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.